de ideias, de pensamento em relação ao governo soviético e, enfim, a outros estados e organizações do campo da esquerda. Tá? Bom, eu separei aqui dois outros autores contemporâneos ao Hobsbawm, tá? Não necessariamente contemporâneos a nós, né? Que são dessa mesma escola, pode-se dizer, marxista britânica. Os dois autores que eu escolhi aqui são o Maurice Dobb, tem dois trabalhos dele, selecionados aqui. O primeiro da década de 60, Papers on Capitalism, Development and Planning, enfim, estudos sobre o capitalismo, o desenvolvimento e o planejamento. E um da década de 70, estudos sobre o desenvolvimento do capitalismo, né? Como dá para se compreender aí, dá para se presumir pelo título das duas obras, ele é justamente um estudioso dessa transição entre o feudalismo e o capitalismo, e como o Hobsbawm da classe trabalhadora e também um autor essencialmente materialista. O segundo autor aí contemporâneo ao Hobsbawm dessa escola marxista inglesa é o E.P. Thompson. Eu selecionei aí um trabalho dele da década de 60, Making of the English Working Class, também nesse sentido de estudar a classe operária britânica, tá? Enfim, como vocês podem ver, são dois autores contemporâneos ao Hobsbawm, aí, escrevendo a partir basicamente da década de 60. Bom, vou começar aqui a analisar mais a fundo as questões propostas aí para o trabalho, dessa abordagem de história global dentro desse capítulo que traz essa pergunta: a história progrediu? Né? Então a gente começa aqui com o que é progresso e se ele se aplica à história. Até talvez muito pouco tempo atrás, se a gente for pensar na longevidade, né, na amplitude aí temporal da existência da história, né, que a gente pode aí traçar o início dela, da historiografia, né, da escrita histórica, claro, há vários séculos atrás. Durante muito tempo essa história foi essencialmente narrativa, descritiva, política e institucional. Acho que é muito importante a gente destacar aqui o descritiva, né, política e institucional, né, porque durante muito tempo a história foi justamente essa história das instituições, dos estados, dos reinos, das guerras entre os estados, né, dos conflitos entre os estados, da formação de estados, de cidades, de reinados, enfim. Uma história que descreve, que narra acontecimentos, mas que pouco reflete, que pouco se atreve ou se atrevia a trazer reflexões próprias do autor, né? E aí este caminho da historiografia não dependeria de ideologia, né? A gente vai ver que efetivamente eu pelo menos não concordo muito com essa visão, porque eu acho que independente do tipo de história que é produzida, mesmo que seja uma história narrativa, uma história descritiva, política, institucional, eu acho que existe sempre o olhar do autor. Eu acho que isso é sempre uma coisa a se enxergar: quem é o autor, de onde vem, onde escreveu, independente da espécie de história, mesmo às vezes até especialmente quando ela se diz uma história que independe da ideologia. Eu acho que às vezes são nesses momentos em que a gente tem que justamente tentar buscar que ideologia é essa por trás do que está sendo escrito, né? Então eu vou ler aqui um trecho da página 70 desse capítulo. Os historiadores e economistas e sociólogos de extração historicista do século XVIII, fosse na Escócia ou em Göttingen,
eram até então incapazes, tecnicamente, de resolver o problema de uma história genuinamente abrangente, que deveria estabelecer as regularidades gerais da organização social e da mudança social, relacioná-las com as instituições e eventos políticos e também de levar em conta a singularidade dos eventos e as peculiaridades da decisão humana consciente. Então, eu acho que esse trecho do capítulo, ele já diz muito pra gente sobre o que o Hobsbawm acha que a história deve fazer, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais nos próximos slides também, principalmente nos últimos, mas eu acho que isso entra muito numa questão de finalidade da historiografia, finalidade da produção histórica, né? Então, pro Hobsbawm, ele olha para os historiadores do passado, para os sociólogos do passado, para os economistas do passado, e ele enxerga uma incapacidade técnica de resolver o problema da história. E aí ele deixa claro aqui qual que é o problema que os historiadores devem se debruçar sobre, que seria estabelecer as regularidades gerais da organização social e da mudança social, relacioná-las com as instituições e eventos políticos e também de levar em conta a singularidade dos eventos e as peculiaridades da decisão humana consciente. Então, estabelecer as regularidades gerais da organização social é uma parte talvez narrativa descritiva, bem superficial. Agora, mudança social, enxergar a mudança social já é uma parte muito interessante dessa visão dele. Isso a gente vai ver mais pra frente também. Ele enxerga na mudança talvez a coisa mais importante da gente estudar na história, né? Os processos de mudança social, os processos de mudança cultural, os processos de mudança econômico, e aí chega a parte talvez mais importante, né? Relacioná-las com as instituições e eventos políticos e também de levar em conta a singularidade dos eventos. Então, ele vê essa necessidade que não existia de relacionar as coisas, relacionar com as instituições e eventos políticos. Então, enxergar essas regularidades gerais da organização social, enxergar a mudança e conseguir relacionar essas mudanças e essa organização com os eventos políticos, com as instituições. Então, não é uma coisa só de descrever, existe um exercício reflexivo muito importante na visão de história do Hobsbawm, de finalidade da história para o Hobsbawm, né? Para o Hobsbawm, a gente vai ver isso mais à frente, mas a história pela história, a história de coisas pequenas que não se encaixam num contexto maior ou que não podem levar a uma reflexão do contexto maior, para ele não serve. Para ele a história ela precisa ser reflexiva, ela precisa encontrar conexões, e acho que isso diz muito sobre essa visão globalista que eu enxergo no Hobsbawm. E acho que a professora também, e acho que até ele mesmo pelas definições dele. Aí eu trago essa pergunta aqui: a história progride e a historiografia? Bom, como eu conversei com a professora, a escolha desse capítulo para mim justamente foi feita porque ela traz essa dupla pergunta, né? A gente pode refletir aqui tanto sobre um suposto progresso da história, né, do ser humano, e da construção da nossa vida, que se torna história, né? Como da historiografia, né? Existe um progresso na historiografia, então a gente vai dar uma olhada um pouco nisso. E aí eu trouxe dois trechos, esse primeiro mais relacionado com um possível progresso da história, também da historiografia, e no segundo, mais especificamente da historiografia. Então, lá na página 73, no capítulo 5, ele vai dizer: afinal de contas, é disso que a história trata, em sua acepção mais ampla. Como e por que o Homo sapiens passou do Paleolítico para a Era Nuclear. Então, acho que aí pode não ser explícito, mas eu acho que implicitamente a gente consegue enxergar aí uma certa visão de progresso da história, certo?
ele coloca aí o Paleolítico de um lado e a Era Nuclear do outro. Então, a Era Nuclear não necessariamente é uma coisa boa, né? Não necessariamente é um progresso no sentido de melhoria, mas um progresso de enxergar que 1 milhão de mudanças aconteceram aí para a gente passar de um período paleolítico para uma era nuclear, para uma era onde existem estados formados, leis formadas, vida em sociedade, globalização, guerra, tecnologias impensáveis há décadas antes dele estar escrevendo isso, quanto mais no Paleolítico, né? Então acho que a gente pode enxergar essa visão implicitamente aí nesse trecho. E no segundo trecho, a história está empenhada em um projeto intelectual coerente e fez progressos no entendimento de como o mundo passou a ser como é hoje. Então, isso está lá na página 5, na introdução da obra. E aí ele fala explicitamente aqui, fez progressos, né? A história, e aí ele está falando da historiografia, né? Fez progressos no entendimento de como o mundo passou a ser como é hoje. Então ele quer dizer que a gente, como historiador, né, o trabalho historiográfico, ele evoluiu no objetivo de entender como o mundo passou a ser hoje, certo? Então acho que a gente pode concluir aqui, de maneira breve, que ele enxerga, sim, um progresso dentro da historiografia. Já na história, para mim fica uma coisa, não só não está explícito, como eu acho que é uma questão bem discutível, né? Porque ele usa essa coisa, esse termo justamente da era nuclear. Ele poderia usar uma coisa que fosse mais positiva, por exemplo, né? Mas ele escolheu uma coisa que é dúbia, ao mesmo tempo envolve ciência, envolve tecnologia, envolve avanços absurdos nas questões físicas, químicas, matemáticas, enfim, para se alcançar um conhecimento e uma prática nucleares, né? Mas que também tem a ver com guerra, também tem a ver com destruição, com muita coisa que a gente né, considera coisas negativas. Então, a minha conclusão aqui é que a questão da história como progressão, ela é um pouco discutível. Agora, na historiografia, o que eu enxergo no texto do Hobsbawm é que sim, ele explicitamente deixa claro que ele acredita no progresso da historiografia. Mais para frente a gente vai ver que ele fala até que a historiografia progrediu, sim, mas que talvez esse progresso já não esteja acontecendo mais no mesmo ritmo que ele já aconteceu. Mas enfim, isso a gente vai tratar agora a partir desse próximo slide. Eu trouxe aqui algumas citações dele, tá? A respeito do progresso historiográfico, que é, no final, acho que o foco dele aqui, né? Quando eu li o título do capítulo, eu pensei que ele fosse abordar mais justamente esse progresso da história, né? Do homem produzindo e etc. Talvez problematizar questões de guerra, de destruição, né? Mas não foi o caminho que o Hobsbawm escolheu nessa conferência aqui. Ele está falando mais efetivamente sobre o ofício do historiador. Eu acho que isso tem muito a ver até pela característica, né, dessa obra, do Sobre História, que é justamente uma coleção de palestras, de conferências proferidas pelo Hobsbawm, justamente, em sua maioria, né, para estudantes de história, pós-graduandos em história, enfim, para profissionais dessa área. Então faz total sentido que ele fale justamente do progresso da historiografia, né, da produção historiográfica. Então, aqui nas palavras dele, em essência, o que assistimos durante o século XX é justamente o que os historiadores ortodoxos da década de 1890 rejeitavam por completo, uma aproximação entre a história e as ciências sociais.